Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer de poder estar aqui em mais um episódio do nosso podcast CDF, Café Direito e Fofoca. Sejam todos bem-vindos a esse podcast de hoje. Aqui ao meu lado está o nosso professor Raniele e o nosso companheiro Caju, né, Caju? Exatamente. Hoje estamos aqui com um dos melhores professores da Unialfa. Aí a gente gostaria de saber, né, como que essa história começou, professor? Olha, essa história ela é bem complicada. Existem várias questões que nem sempre a gente consegue tocar com profundidade lá na sala de aula, mas eu quero começar agradecendo o convite e dizer que realmente eu sou um dos melhores. Poderia ter falado melhor aqui pro diretor da faculdade ver, também, né? Pra gente... que isso? Não, lembrando que esse podcast só iniciou por conta do projeto do professor que ele passou pra nós, então, hein? hoje nós estamos com o mandante do trabalho, Sim. então. Que isso, vai ficar parecendo que eu tô mandando no... Então, toda a culpa por porventura acontecer, qualquer problema, por favor, comentar com o Ranieri. Não, eu não tenho... Diretamente a ele. Bom, acho que, assim, o meu processo de... Eu sou formado em História, né? Aqui na Alfa eu tenho dado aula de Antropologia do Direito, Sociologia, História do Direito, trabalhado sobretudo com pesquisa científica aqui dentro da área. A minha formação toda ela é relacionada com os direitos humanos, então eu tenho uma vasta produção intelectual sobre a questão dos direitos humanos, sobretudo das minorias sexuais, né? Da população LGBTQIAPN+, mas acho que meu processo de chegar a fazer história, ele se deu muito por influência da minha família, né? A minha tia, a tia com quem eu convivi durante todo o ensino médio, ela é historiadora, ela foi secretária de educação lá de Mariana, eu sou mineiro, né? E aí, nesse meio tempo, acho que eu fui me aprofundando, me apaixonando um pouco. Foi o primeiro contato, então. Isso. Eu fui me aproximando muito da história porque eu morava numa cidade histórica, né? Então, ter acesso à cultura, ter acesso a todos esses elementos... Enraizado desde cedo, então. Nasceu enraizado, né? Exatamente. E a minha família é muito cultural, assim. A minha família gosta muito de samba, a minha família gosta muito de eventos, festas. Minha avó era apaixonada por literatura. E isso foi fazendo com que eu me aproximasse. Aí eu vim fazer faculdade na antiga UFG de Catalão. Eu fui fazer história lá em Catalão em 2015, num período extremamente conturbado, assim, porque eu tinha perdido a minha avó fazia pouco tempo, e aí as coisas foram se estabelecendo, e logo quando eu cheguei eu já me enfiei em um monte de projeto. Meu primeiro grande projeto foi participar de processo de alfabetização de pessoas do Movimento Sem Terra. Isso na própria formação acadêmica mesmo. Na própria formação. Tinha um projeto de extensão que se chamava Pronera, que era um programa em que a gente fazia formação de professores que formavam esses alunos no EJA, jovens e adultos, dentro dos assentamentos e acampamentos do Movimento Sem Terra em Goiás. São 45 polos. Nossa. Então, ao longo de todo o mês, a gente percorria os polos, formava os professores, criava material didático e ia aproximando. Então, a minha relação com a docência, ela começa um pouco daí. Aí, depois de um tempo, depois de 2 semestres, eu comecei a me aproximar com as questões de gênero e sexualidade, porque eu tinha uma aula de história política com a minha ex-orientadora, e ela me tensionou a pensar um pouco as questões de gênero e sexualidade durante a ditadura. E foi aí que eu encontrei o meu primeiro objeto de pesquisa, assim, que era um jornal homossexual produzido por homossexuais para toda a sociedade, chamado Lampião da Esquina, que foi publicado entre 1978 e 1981 e trazia questões que eram questões do contexto da ditadura. Então isso deu aquele primeiro empurrão para vocês, né? Aquela primeira base. Isso. Daí eu me aproximei com a discussão sobre os direitos humanos de forma mais específica. Daí eu comecei a fazer a minha transição, né? O meu processo de formação
formação mais voltada aos estudos de gênero e sexualidade, e isso foi meio que escalando. Com esse projeto, eu acabei conseguindo um prêmio. Eu fui estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu fiz um semestre e meio lá, financiado pelo programa Ibero-Americanas. Na época era uma confusão, porque a gente tinha que competir com todos os alunos da universidade. E a universidade era assim, Catalão, Goiânia, cidade de Goiás e Jataí. Então era um processo enorme. E aí eu passei por isso e depois fui fazer o mestrado. Fiz um mestrado aqui em Goiânia, discutindo, aí pensando na América Latina, né? Que eu sou meio ambicioso com as coisas que eu vou trabalhando. Então, eu fui pensando na América Latina, pesquisei Argentina e Brasil nesse contexto de sexualidade durante a ditadura, e, recentemente, estou quase no final do doutorado, mas fazendo doutorado lá na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, trabalhando um pouco as questões também de projetos políticos, de questões dos movimentos na Argentina, Brasil e Colômbia. Então, eu sempre tive esse olhar que é voltado para os direitos humanos, um olhar que é voltado pela questão do movimento LGBT, e sobretudo nesses contextos de ditadura. Sempre foi sempre muito interessante, porque nem todo mundo discute ditadura da forma mais apropriada, como precisa de ser. Sem aquela parede que tem, né? Exatamente. Ditadura. Exatamente. Nem todo mundo consegue entender muito bem a importância de discutir sexualidade dentro do contexto da área da história. E aí as coisas foram avançando. Eu virei professor, comecei a dar aula aqui, dou aula lá na Federal de Catalão, me tornei coordenador do GT de Gênero e Sexualidade da Associação Nacional de Historiadores na seção de Goiás. Então, eu sou representante aqui e comecei a coordenar grupos de pesquisa para poder pensar essas questões de gênero e sexualidade. Ótimo. Professor, como o senhor é um homem que viajou bastante, o senhor conheceu várias pessoas, várias etnias, culturas, qual que é a principal dificuldade que tem em trabalhar esse movimento dos direitos humanos, das minorias, principalmente da igualdade de gênero, que a gente foi acostumado só aquela dificuldade brasileira, mas a gente não imagina mundialmente, né, internacionalmente. Sim. Como que é essa dificuldade? Acho que assim, a experiência que eu tive na Europa, né, eu fui a pesquisa tanto a Europa quanto também na Argentina e Uruguai, onde eu fiz mais um circuito de pesquisa, né? Acho que a questão sobre sexualidade, a questão sobre gênero, a questão mais ampla sobre direitos humanos, primeiro é a falta de informação. Todo mundo é doutor, todo mundo é especialista de um assunto que nunca estudou. Então, dentro do espaço público, as pessoas omitem muitas vezes opinião sem saber muito bem do que se trata, do que está sendo falado. Muitas vezes as coisas são muito minimizadas. As pessoas querem que em um vídeo de 1 minuto e meio eu explique determinadas questões que eu demoro, 7 meses, 9 meses para eu poder entender, né? Então, acho que essa é uma grande barreira, e as pessoas tendem, né, não só na área do direito, não só na área da história, mas nos espaços públicos em geral, fazer com que suas posições políticas, ideológicas, religiosas sobressaltem quando a gente vai discutir questões que não necessariamente partem ou necessitam dessa posição delas. E isso muito porque sexualidade, gênero, questões de raça, as questões que envolvem as minorias e que estão atreladas aos direitos humanos, geralmente mexem um pouco com as convicções das pessoas. Os tabus, né, são muito grandes ainda. E não, né, se trata de tabu, não é tabu, porque se fosse realmente um tabu, não era falado. Só que o que eu estou querendo dizer, o que a gente está querendo deixar bem evidente, é que essas coisas elas acontecem, essas coisas fazem parte da vida prática, e quando elas não são faladas, o silêncio produz determinadas relações, e geralmente essas relações são relações de violência, né? Em Portugal, por exemplo, Portugal é um país muito conservador. Apesar de ter uma legislação que tem se modificado, Portugal tem muita dificuldade em reconhecer, por exemplo, racismo. Uma dificuldade enorme, sim.
de lidar com o racismo, né? Assim, eu me reconheço como uma pessoa parda, né? E aí, assim, o quanto isso foi uma questão muito evidente estudando na Universidade de Coimbra. Né, assim, o quanto isso fica muito evidente. Em outros momentos, você consegue observar que aqui no Brasil, em determinados lugares, algumas coisas são mais bem aceitas e outras não. E a questão que fica se a gente não fala sobre esses assuntos, alguém fala. E geralmente quem está falando e quem está pautando exatamente as suas convicções, Sim. a sua ideologia, a sua religião, quando isso não está colocado para entrar dentro da sala. Né? E aí o que eu tenho tentado, dentro das disciplinas, de uma forma geral, é trabalhar um pouco essa dinâmica, só que com outro olhar. Né? Costuma ser um tabu muito grande, né? O momento em que eu explico o que é gênero. Porque as pessoas têm uma definição de gênero que é muito atrelada a esse processo de formação, que é um processo de formação cultural, mas que não tem necessariamente a ver com como é que gênero é observado dentro da ciência. E aí elas criam um bug mental, porque gênero é mais do que homem e mulher, é mais do que feminino e masculino, e é muito complicado quando a gente vai estudar mesmo e entender esse processo. Então, acho que assim, é uma discussão que mexe com paixões de todas as ordens. E aí eu tenho tentado ter um cuidado bem grande para que as pessoas consigam perceber as diferenças sobre aquilo que é uma paixão e aquilo que é conhecimento científico de verdade. E tem uma grande diferença, né, professor? Enorme. Tirando que tem pessoas que têm muito conhecimento, mas também têm medo, né, de expor suas opiniões com medo do que outras pessoas em si podem falar, né? Sim, sim. Principalmente a sua pesquisa vem falando muito sobre isso nas aulas passadas, né, onde a gente teve que falar das nossas qualidades, né, e defeitos. Isso, pelo menos para mim, foi um desafio, porque a gente chegar e falar na frente de todo mundo não é fácil. Agora, imagine a gente expor uma opinião como essas, né? Então, professor, a gente queria saber em quais áreas do direito ainda vemos desigualdade de gênero significativas e por que elas ainda persistem. Olha, um dado interessante dentro da área do direito é que existe uma concentração, né? E aí eu estou falando de direito, agora eu estou falando do operador de direito que vai exercer a advocacia, tá? A gente vê uma concentração muito grande da participação de mulheres dentro de direito de família. Mas de uma participação de mulheres, por exemplo, mais diminuta em outras áreas, como, por exemplo, direito penal. Né? Então, mesmo dentro da área do direito, que só recentemente começou a ter uma grande participação de mulheres dentro do processo de formação, você consegue observar que existem pautas que demandam, ou pautas que são mais influenciadas para a participação de mulheres dentro do processo formativo, e outras pautas que não. Outras pautas que elas são esvaziadas. E isso a gente pode ver tanto do ponto de vista das carreiras jurídicas como um todo, e da composição, né? Como também do próprio processo formativo. Se você observar turmas que são ingressantes, você encontra uma maior composição de mulheres. Se você ainda observar salas de alunos concluintes, você vê que essa relação ela já se torna mais desigual. E aí, quando a gente vai ver algumas carreiras, como as carreiras policiais, as carreiras para promotor, para juiz, a gente também vê esse processo. É bem interessante a gente reparar, por exemplo, na carreira diplomática. Eu não sei se vocês conhecem muito bem a questão do concurso para a diplomacia, que é um concurso extremamente elitista, tá? Que exige aí saber inglês, saber português, saber francês, saber espanhol, saber uma quantidade... Nesses pontos que o senhor falou, praticamente a concorrência diminui realmente 90%, né? Sim, pode falar isso. Sim. Porque para a pessoa hoje em dia, para ela estudar uma faculdade, para ela trabalhar, principalmente, né, para ela trabalhar e para estudar línguas, é muito complicado, muito complicado. E não é só estudar, tá? Tem que saber falar,
ler, escrever, É na prática mesmo. fundamentar os conceitos, todos da área da economia, da sociologia, filosofia, dentro da língua, né? Então é um processo excludente, e aí a gente viu aí, recentemente, essa carreira sofreu uma alteração nas políticas de ingresso, porque o que a gente notava, olha, a maioria das pessoas que passam pelo processo, elas são homens. E elas são homens, e isso quer dizer que as mulheres não são capazes? Ou quais são as políticas de gênero que estão por trás, que fazem com que mulheres passem ou não passem em uma determinada carreira? E isso, então, aumenta essas dinâmicas de gênero, né? Essas dinâmicas que são colocadas. E aí, eu sou uma pessoa que vive no Twitter, né? Isso é uma grande verdade sobre mim. Eu sou um twitteiro. E aí, eu estava acompanhando esses dias uma discussão maravilhosa, e essa discussão colocava assim, recentemente a maioria das pessoas que têm sido aprovadas nesses concursos tem mais de 30 anos. E grande parte dessas pessoas, óbvio, vão ter aí uma condição privilegiada. Isso não quer dizer que pessoas mais pobres passem, não passem, muito pelo contrário, vem passando. Mas que configuração de família permite que um homem de 30 anos, 40 anos, passe num concurso como esse? Além de ter uma condição financeira. Pensando que muito provavelmente homens, né, dentro dessa idade, têm filhos. Alguém tem que fazer o papel do trabalho que está oculto. Do trabalho que nem é entendido como trabalho. Por exemplo, o trabalho doméstico. Que muitas vezes, né, o trabalho do cuidado. Alguns dos trabalhos que hoje a gente entende, ou tem, né, uma maior dimensão que são trabalho, não estavam sendo colocados na questão. E aí, vendo assim, o dia a dia, por isso que eu amo o Twitter, porque ele traz o chorume da nossa sociedade, né? O dia a dia, as pessoas trazendo as dicas, as pessoas falando, e essa dica que não aparece, essa coisa que não aparece, né? Então, quando a gente fala sobre desigualdade de gênero, é também por aquilo que nós escolhemos não olhar. Sabe? Isso é faz assim que muito sentido, as coisas vão se estabelecendo. Eu trabalhei em um cartório que eu não prefiro falar qual que é. Mas assim, eu trabalhei, quando eu entrei lá, foi em 2022. O dono de lá ainda é vivo, né? E assim, ele falava assim que mulher tem mais delicadeza pra poder trabalhar com papel. Só que eu trabalhava na parte do arquivo, então a gente pegava livro, e é livro pesado. E assim, de homem, quando eu entrei lá, só tinha, acho que 2 funcionários homens, eram muito. E passado o tempo, eles começaram a chamar mais. Só que no arquivo não tinha homem, não podia ter homem, não sei porquê. E assim, então a gente pegava em um tanto de livro muito bom. Tanto que em um dia só, a gente pegava mais de 100 livros. Aí pensa o nosso braço cheio de livros. Chegava em casa toda cansada, porque a gente passava a maioria das vezes só em pé. Então pegava livro, guardava livro, e é tudo prateleira, né? E altas. E altas. E ele sempre falava, tem que ter muito cuidado com esses livros, tá? A gente tinha. Mas pensa a grossura que era. Claro. Mas não podia ter homens lá pra ajudar a gente. E isso é interessante porque eu acho que traz pra gente uma discussão de uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a perceber. Existe uma feminização do trabalho. E o que significa feminização do trabalho? Não é simplesmente mulheres ocupando determinados serviços. Mulheres, quando passam a ocupar determinados cargos, e quando esses cargos, né, são hegemonicamente ocupados por elas, o que acontece com a carreira? Desvaloriza. Então a remuneração ela começa a ser menor. Esse é um fenômeno global, tá? Espaços, né, de trabalho, profissões que são hegemonicamente ocupadas por mulheres, são profissões que geralmente têm um maior grau de desvalorização profissional. E isso sem a gente lembrar e sem a gente colocar aqui na questão que, muitas vezes, né, isso estatisticamente comprovado, muitas vezes as mulheres, cumprindo a mesma função que homens, chegam a ganhar 30% a menos que os homens, ocupando a mesma função. Isso porque já melhorou muita coisa, né, professor? Nos anos passados, então, a gente tem muitos relatos, né? O quanto era insuportável em alguns pontos do serviço. Em questão de ser até questão de
a pessoa ser escrava mesmo. A pessoa Sim. receber o mínimo e trabalhar o dobro, praticamente. Sim. E geralmente essas pessoas eram mulheres. Sim. Era Grande mulheres. maioria. E sem falar que nessa relação aí que se estabelece, o assédio moral e assédio sexual também se coloca, né? Se coloca. É muito recente a gente perceber a discussão sobre assédio moral e assédio sexual. 15 anos atrás, esse debate não existia no contexto como não ele está podia colocado. falar, E né, acontecia, quem sabe, até pior, né? Sim, quantas vezes minha mãe, minha avó, minhas tias já reclamaram de situações em que elas se sentiram assediadas, não se falava esse nome, né, Aham. mas que elas se sentiram ali, né, Constrangidas, né? isso, Em alguma- a sua privacidade, né, atacada, e quantas vezes elas não conseguiram elaborar sobre isso, não conseguiram trazer sobre isso, e aí essa discussão, ela tem suas camadas. Por quê? Porque existem determinadas políticas de gênero que são atravessadas pelas questões raciais. Então, estatisticamente, eu falava isso dentro de sala, estatisticamente já comprovou-se que em alguns países, mulheres negras, por exemplo, chegam a receber uma dose menor de anestesia na hora do parto do que mulheres brancas. Então, você consegue observar que essas políticas de gênero, elas não são só políticas que são estabelecidas de forma legal, mas que elas são estabelecidas de forma do cotidiano, do contato entre as pessoas, e ali vai se criando práticas que são práticas comuns, práticas que são chamadas de práticas culturais, e as coisas vão se reificando, elas vão se colocando dessa mesma forma, né? E isso atinge não só de forma negativa as mulheres, como, por exemplo, os homens. A gente tem falado, por exemplo, hoje sobre a questão da paternidade da presença, né? Mas como é que a gente pode falar da paternidade da presença quando, por exemplo, a gente não tem assegurado uma proporcionalidade ali legal de afastamento quando um bebê nasce ou quando se adota uma criança, né? Como é que a gente tem uma sociedade que ela é tão desigual de gênero que ela, inclusive, em determinados momentos, ela produz uma política violenta para homens também, né? Eu quero lembrar vocês que essas políticas de gênero, elas chegam de forma tão evidente que, por exemplo, hoje, mais de 7 mil homens todos os anos têm seus pênis amputados porque tem uma má relação com saúde. Porque não procuram médico. Porque procurar médico é uma coisa de mulher. É coisa... Fazer um acompanhamento de saúde é uma coisa de mulher. E aí, para vocês aí que de repente não pararam para pensar nisso, né? Tem um dossiê que é um conjunto de artigos maravilhosos sobre masculinidade numa revista chamada Opsis, e tá tudo gratuito, é produção de conhecimento gratuito, que vai revelando isso, né? Quantos homens, muitas vezes, descobrem doenças que são doenças tidas como crônicas em estágios completamente altos e que não tem mais reversão e que torna a vida da pessoa ruim porque essa pessoa não procurou saúde. E quando vai ver, foi tarde demais, né? Isso é uma política de gênero. Por quê? Porque homens são ensinados que eles não precisam de procurar médico. Pessoal, Não precisam de como que procurar essas saúde. informações estão sendo enxergadas nos jovens? Ainda é muito difícil, é igual a anos atrás, ainda tem algumas dificuldades, melhoraram. Como que é essa relação dos jovens com a informação e principalmente esses pontos que o senhor tocou? Igualdade de gênero, a informação mesmo. Eu acho que sim. E aí essa é uma percepção como professor. Nos últimos 7 anos, 8 anos, eu tenho observado uma sociedade um pouco mais conservadora em relação às gerações anteriores. Isso não quer dizer que a juventude como um todo é conservadora, mas que ela está mergulhada numa política, numa cultura, num espaço que é mais conservador.
Isso faz com que determinadas informações, determinadas discussões cheguem e outras não cheguem. Vou dar um grande exemplo. Se tem uma discussão péssima que se faz no espaço público, na mídia, sobre educação sexual, né? Que não pode falar sobre educação sexual, que não pode fazer formação, que educação sexual deve ser em casa. E o que a gente vê? A gente vê um grande período, a gente vê uma grande reincidência de caso de abuso sexual de quê? De menores, de crianças. E onde esses abusos são realizados? Em casa. Em casa. Na maioria das vezes. E isso vocês podem dar um Google, podem dar uma olhada aí, que vocês vão encontrar pesquisas ressaltando. Então, que é sempre alguém da família. Isso. E então, assim, você tem uma geração que está tendo acesso a sexo mais cedo. Elas estão vendo sexo mais cedo, pornografia mais cedo, um determinado conjunto de discussões. Elas estão tendo menos acesso a algumas informações. Se eu colocar para vocês aqui, por exemplo, vocês tomam PrEP? Vocês sabem o que é PrEP? Não. Isso é uma política sexual. Né? Quando vocês não sabem o que é PrEP, a gente sabe muito bem o que está sendo estabelecido. Para quem não sabe o que é PrEP, a PrEP ela é um remédio de uso contínuo que você toma, que impede de você, em diferentes situações, se você tiver uma relação sexual desprotegida, te impede de contrair HIV. É como se fosse uma camisinha química. Então, isso é distribuído de forma gratuita, de forma acessível, e fez com que houvesse uma redução de incidência, né? De casos de HIV de mais de 48% nos últimos 5 anos. E por que vocês, que provavelmente são pessoas hétero, não sabem? Falta de informação. Justamente E isso. onde que tem que chegar? Né? Como é que isso tem que chegar? Você tem que chegar na escola. Tem que chegar na escola que, olha, tive relação desprotegida. O que eu vou fazer? Eu tenho que ir no médico. Tá, cheguei no hospital. O que eu vou tomar? Tenho que tomar isso. Ah, para além de tomar isso, o que eu tenho disponível para mim? Né? Tem se dito muito sobre a gravidez na adolescência, que é uma questão de política de gênero, porque são mulheres pobres, em sua grande maioria, que são grávidas na adolescência. A gente vai fazer uma grande fala sobre as pessoas que elas não podem fazer sexo. Tá, ok. Se tem uma política intelectual, se tem uma política religiosa, moral, isso não me importa. Mas está acontecendo. Tá, o que a gente vai fazer? A gente precisa de levar informação. Sim. Por que as meninas não estão colocando DIU? Não, Por que as meninas não estão tendo acesso a determinadas coisas que elas precisavam de ter? Eu trabalhei em escola pública em que muitas vezes, quando o postinho de saúde ia fazer aquelas... aferir pressão, fazer pesagem... Passagem de rotina né? mesmo, né? Quando as enfermeiras passavam, muitas delas pediam camisinha, porque elas não tinham acesso. Bom, elas pediam. Elas estão pedindo, porque elas fazem... né? E, inevitavelmente, elas querem ter acesso à prevenção. É muito melhor eu ter uma política de prevenção do que eu ter uma política depois de abandono de criança, de reprodução de pobreza, etc. Justamente etc. usar a informação de proteção o máximo que ela pode, né? Exatamente. Mas, por exemplo, nós temos ganhos. Tem algumas coisas que são muito, muito boas e que a gente tem visto, né? Assim, as pessoas, ou pelo menos a juventude, tá lidando de uma forma mais interessante com a pluralidade das pessoas. Pelo menos, assim, nos últimos 30 anos, né? Vocês podem também dar um Google e ver o que as pessoas achavam de homossexuais na década de 80. Tem um vídeo que corre a internet, que fala sobre isso, e que ele é assustador. Hoje a gente ainda vê em determinados espaços, mas não com tanta força. Então, eu acho que essa discussão sobre política de gênero, política de sexualidade, ela é importante porque ela traz uma face da cultura que muitas vezes a gente não quer enxergar, né? Sim, professor, e como que a gente pode garantir que esses movimentos não acabem? Essa informação, essa proteção às pessoas menos favorecidas, às pessoas de outros gêneros, a desigualdade social que acontece demais, né? Como que não pode parar, né? Como que esses movimentos podem alcançar mais pessoas? Eu acho que o primordial é a gente estabelecer uma política de reconhecimento
E aí é uma política de reconhecimento que parte de um pacto social nosso, de todas as pessoas que estão aí, que é da radicalidade da democracia. O que a democracia pressupõe? A diferença. A diferença. E que a diferença seja dialogada. Ela não pressupõe um processo de imposição moral, de imposição de gênero. Ela pressupõe conseguir lidar com questões que são colocadas ali de forma mais ampla no ambiente democrático. Sim, tem que ser dialogado e não confrontado, como que está acontecendo todo santo dia sobre N problemas, N situações. Na verdade, tudo tem que ser na base da discussão. Tudo. Sim, sim. E de uma discussão inteligente, né? Sim, claro. Porque obviamente. às vezes a gente vai com um monte de dado, com um monte de coisa das Mas pessoas. Fala, e as pessoas eu não quero ouvir e eu não vou ouvir. Exatamente. E isso faz com que a gente vá minando esses espaços de discussão e esses espaços de possibilidade, né? Por exemplo, o movimento racial, ele não é contra pessoas brancas. O movimento feminista não é contra homens. O movimento LGBT não é contra heterossexuais. O movimento indígena não é contra o movimento das pessoas urbanas. O movimento sem terra não é contra o movimento das pessoas que têm propriedade, né? As coisas são mais complicadas que isso. O que a gente tem que entender é que isso é uma dinâmica, ela está em jogo e a gente precisa de fortalecer. Olha, eu preciso de escutar essa pessoa que é diferente. Tem que entender eu preciso o motivo de entender das coisas, a dinâmica dela, a demanda dela. E no social, não se satisfaz o direito e interesse do que eu acho que é certo, mas que é o que é certo e possível para que todas as pessoas possam conviver bem em grau de dignidade humana. Né? Se eu tenho menos direitos por ser uma pessoa homossexual, uma pessoa LGBT, uma mulher, tal, tem que ser corrigido. E tem que ser corrigido de amplas formas, num amplo debate democrático. Daí, né, é óbvio que a gente mexe muito com o narcisismo. Será que eu, como uma pessoa que tem muitos privilégios, quero ceder dos meus privilégios para que outra pessoa se torne mais dignamente humana? Essa que fica como sendo a questão. Né? Acho que essa que é a questão. E assim, professor, voltando no nosso assunto de antes sobre as informações, eu vejo, é algo que eu também falo bastante, que a educação, ela tem errado muito nesse ponto. Por quê? São coisas que não são faladas dentro de casa, principalmente em relação ao sexo. Os pais, geralmente, eles não informam, tentam não conversar sobre esse tipo de assunto com os filhos. E, a maioria das vezes, mulheres... Que nem eu já tenho colegas já da minha idade, que já tem 2, 3 filhos já. E assim... É difícil, eu entendo. É complicado. E eu dos vejo nossos assim, cameramen. E eu vejo assim, sem eu ter, né? E o que eu fico percebendo que no meu ensino médio isso foi muito falho. Sim. Muito falho. Não me lembro, não me recordo deles conversar sobre esse tipo de assunto, de tocar nesse assunto, mas sempre lembro das meninas falar que quer fazer, falar que faz muito bem, mas assim, não tem nenhum conhecimento disso depois. Claro. Aí é onde que vem o que é a consequência. Isso é reflexo daquilo que eu estava falando, que a nossa sociedade está um pouco mais conservadora. Sim. Em 1996, foi criado um documento curricular. Para quem não sabe, dentro da educação, tudo que a gente fala dentro da sala de aula passa pelas DCNs, né? Que são as diretrizes comuns nacionais, diretrizes curriculares nacionais. Dentre elas tem um tema de orientação sexual. Orientação sexual deve ser falada. E orientação sexual não é só falar sobre lésbica, não, é falar sobre sexualidade. E sexualidade todas as pessoas têm, né? E quem tem sexualidade, em algum momento vai praticar sexo. Então, desde 1996, a gente tem uma regulamentação que começa a trazer esse elemento de discussão. E esse documento, ele é um documento normativo. Ele é um documento obrigatório. E aí, quando a gente começa a perceber que dentro das escolas esse debate não tem sido feito, é porque a gente começa a perceber que no espaço cultural, no espaço político, a gente observa tentativas de fazer com que isso não seja discutido.
Até mesmo racismo, professor, que nem Sim. eu passava e eu não sabia nem o que era. Sim, mas isso aí é uma... E aí a dinâmica do racismo, ela é uma questão muito grave, porque existem muitas pessoas, né, pretas e pardas, que aí é o contingente que nós chamamos de pessoas negras, que vão descobrindo racismo aos poucos. E elas se tornam pessoas pretas e pardas a partir dessa experiência com o racismo. A né? gente leva isso como uma brincadeira, né? Mas no fundo só Deus Não sabe foi, como... Só não Deus foi sabe como isso. tá o nosso coraçãozinho. Exato. Então, acho que esse enfrentamento é enfrentar e estabelecer um diálogo melhor com essas políticas que têm sido colocadas. Olha, se eu estou falando que em 96 surge esse documento e não está tendo essa discussão, provavelmente foi porque em algum momento em que foi tentado ter essa discussão, alguém vetou essa discussão. Sim. E aí a gente observa o número de projetos de lei que existem hoje que tentam falar que não é para discutir orientação sexual dentro da escola, né? Então é óbvio que discutir orientação dentro da escola, falar sobre isso com o 6º ano é diferente de falar com o 2º ano do ensino médio. Sim. E aí sim sucessivamente, né? Então acho que a gente conseguiu observar que essas falhas, elas são falhas do nosso tempo. Elas são sintomas de como nós estamos nos orientando nesse tempo. Como nós estamos demandando ou deixando que demandem determinadas pautas sobre o que é a nossa felicidade, né? Sobre o que é a nossa forma de dignidade plena de acesso à vida. E acessar a vida não é só trabalhar, não é só pagar o boleto do Itaú, não é só sair para tomar uma cervejinha com um colega, é também, mas são muitas outras coisas também. É você conseguir entrar num ambiente dentro da sua sala de aula, sabendo que ele é seguro, que você não vai sofrer nenhum tipo de violência sexual, nenhum tipo de violência racista, nenhum tipo de violência homofóbica, e que a gente sabe que hoje supita dentro da sala de aula. Né? A gente sabe que isso dentro de sala de aula já aconteceu com o senhor mesmo? Claro, esse semestre. Né? É óbvio. Esses e outros semestres. As pessoas... Eu sou uma pessoa que tem formação. Eu sei identificar muito bem o que é uma brincadeira e o que não é uma brincadeira. O senhor sabe analisar bem? Muito bem. E aí, as pessoas às vezes fazem coisas sem saber o que elas estão fazendo. Por quê? Porque eu entendo que elas estão naturalizadas nesse ambiente cultural. E é óbvio que eu já passei por situações de racismo em determinados ambientes, eu já passei por situações de homofobia em múltiplos ambientes e as questões no meu caso, né, homofobia e racismo, elas estão alicerçadas no espaço político que eu cumpro. Quanto mais espaço eu ganho dentro da academia, quanto mais espaço eu acendo, mais a violência fica evidente. Quando eu era um estudante, ela era menor. Por que ela era menor, né? Porque eu ocupava menos espaço de fala. Eu falava menos. Eu estava ali no lugar do silêncio, eu estava ali no lugar da aprendizagem. Também. Exatamente. E aí, quanto mais eu ocupo, mais alguém fala, mas será que ele está falando alguma coisa que presta mesmo? Uhum. Será que isso é científico? Será que é verdade? Será que é mimimi? Exato, né? Será que ele passou isso vai colocando, isso vai colocando a gente em determinados lugares, em determinadas demandas, em determinadas dinâmicas. Então, isso é comum, eu passei, eu vou passar, vou continuar passando, porque essa sociedade é dessa forma. E aí a única forma de se orientar e de se organizar sobre isso é tendo conhecimento e estando ao lado de pessoas que são de sua comunidade. Né? Acho que essa é a grande estratégia de sobrevivência nisso que a gente está chamando de realidade aqui. Professor, e qual mensagem o senhor gostaria de deixar para essas pessoas que passam por esses desafios, né, como a igualdade de gênero, tanto da família, da sociedade, né, que o senhor vem falar sobre isso? O que você passaria essa mensagem para eles? Eu acho que uma coisa
mega importante, que é muito óbvio que um professor vai dizer, né? Leiam, porque eu só tive compreensão mais aprofundada sobre todas essas questões a partir do momento em que eu li. Observem o desconforto de vocês. Se vocês não estão se sentindo confortáveis, tem alguma coisa errada. E geralmente essa coisa errada não é com vocês. E por último, estejam ao lado de pessoas da sua comunidade. É mais fácil de você recuperar suas feridas, é mais fácil de você reconhecer a violência vindo, e você vai estar num lugar onde as pessoas reconhecem o que é passar por aquilo que você passe. Você não está sozinho, você não está sozinha, e as mudanças virão e estão vindo aos poucos. Acho que é isso. Por isso que eu falo, a gente tenta passar um conhecimento para vocês, mas na verdade quem aprende é a gente. Todos nós. Porque muita coisa que o senhor falou que eu não sabia, eu não tinha conhecimento, e é bom a gente buscar, porque antes de eu querer fazer direito, eu tenho um plano até o C, se caso o direito der errado. Neurótica, isso é neurose, viu, gente? Vai que dá errado, eu não sei. Mas assim, o meu plano C era de fazer história. Gente, eu amo história. É muito bom a gente saber das coisas antigas. Tá vendo? Vocês estão no lado errado da força, gente. Não era pra vocês fazerem direito, era pra vocês fazerem história. Eu acho que nós fizemos os cursos errados. Mas assim, direito é história. Sim, completamente. E envolve muitas coisas que de antigamente que hoje nós estamos aprendendo. Assim, pessoas do século 70 que estavam falando sobre esses assuntos. Eu imagino que antigamente tinha algumas movimentações de projetos, né, que eles faziam, que falava sobre. E hoje a gente está aqui falando também algo que eu acho e eu acredito que eles falaram lá nos anos atrás. Então a gente está passando aqui hoje, não só para essa geração, mas a próxima geração que está por vir, que só Deus sabe como que vai ser, né? É isso. Professor, então, finalizando, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor de comparecer no nosso podcast. Conversa incrível. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes e a todos que estão assistindo também. Não esqueçam de deixar a curtida, inscrever no nosso canal e compartilhar também. Lembra também de seguir o nosso Instagram, CDF na Prática. E agradeço a todos. Tamo juntos.